Olá, tudo bem? Neste vídeo nós continuamos analisando o segundo princípio básico do Espiritismo, que é a existência e a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Este é o sexto vídeo de uma série em que eu analiso os princípios básicos do Espiritismo. No vídeo anterior, eu fiz uma rápida análise sobre a mediunidade, que para Kardec, a mediunidade é considerada como prova suficiente de que existem espíritos e de que os espíritos sobrevivem à morte do corpo físico. Por eu ter dedicado um vídeo inteiro ao assunto mediunidade, eu aviso desde já que não vou fazer nenhum vídeo sobre o quarto princípio básico do Espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos, que em termos práticos se resume à mediunidade. Nós vamos ver mais a respeito de mediunidade numa futura série sobre Chico Xavier. Antes de nós entrarmos no assunto, um aviso. Se você é espírita ou um espiritualista próximo da doutrina de Kardec e está contente com o seu conjunto de crenças, esse vídeo não é indicado para você. Esse vídeo pode parecer desrespeitoso para com as suas crenças e ele pode, de alguma forma, mesmo que você não perceba num primeiro momento, ele pode abalar as suas crenças. Se para Kardec a prova da sobrevivência do espírito era a mediunidade, hoje há outras alegações nesse sentido. Uma dessas alegações são as chamadas experiências de quase-morte, as EQMs. Como espírita que fui durante 20 anos, eu estudei a obra do Dr. Raymond Moody, que coletou inúmeros casos de EQM. Eu não posso simplesmente duvidar da veracidade desses relatos, basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que, numa situação assim tão excepcional, e quando a pessoa se encontra tão fragilizada, não há por que inventar um relato desses. E em segundo lugar, e esse é o motivo principal, eu já tive experiências semelhantes a essas. Não experiências de quase-morte, mas experiências semelhantes a essas. Os relatos de EQM têm um padrão. O paciente relata que viu a sua própria cirurgia, no caso de ter passado por uma cirurgia, e outros detalhes que aconteceram enquanto ele estava em coma ou enquanto foi dado como morto, como clinicamente morto. O paciente sente muita paz, o paciente vê uma espécie de filme sobre a sua vida, ou seja, toda a sua vida passa pela sua mente em instantes. E há também muitos relatos de um túnel de luz, ou de uma luz, simplesmente uma luz, que os atrai. Essas experiências atestam, pelo menos para quem as experimentou, é um tipo de experiência que não dá para passar para o próximo, né? Ela é individual, mas atesta que há vida além do corpo físico. Mas isso não quer dizer que essa vida além do corpo físico seja mantida indefinidamente após a morte do corpo físico. O mesmo vale para as experiências, aquelas manifestações extracorpóreas ou manifestações anímicas, e também para a projeção consciente. Eu tenho experiências de projeção consciente desde os 17 anos. Já saí do corpo físico com plena consciência, muitas e muitas vezes. Já fui a diversos lugares, senti coisas muito diferentes, vi pessoas e seres diferentes. Um caso que eu contei num vídeo, no meu outro canal, como espírita. Numa experiência de projeção, eu vi e interagi com uma mulher que eu não conhecia e que eu vim a conhecer pouco tempo depois no centro espírita em que eu trabalhava na época. Essas experiências me davam certeza de que existe vida além da morte. Hoje eu admito que há a possibilidade de que o corpo físico seja a usina de energia necessária para que haja essas experiências. Talvez a projeção consciente seja o acesso a outras dimensões da mente, dimensões às quais não costumamos ter acesso,
mas que estão indelevelmente ligadas à vida física como nós a conhecemos. Então, existe vida além do corpo físico, mas isso não quer dizer que exista vida além da morte. São coisas diferentes. Outro possível indício da sobrevivência do espírito são as lembranças de vidas passadas. Hoje, eu considero essa possibilidade muito fantasiosa. Eu já tive experiências muito nítidas daquilo que eu considerava como sendo lembranças de outras existências. Eu tive essas experiências tanto durante o trabalho mediúnico, no centro espírita, quanto em projeção consciente. Como é que são essas lembranças? A pessoa vê a si mesma com outro corpo, outra aparência, num tempo diferente, num lugar diferente, interagindo com pessoas que não conhece ou com pessoas desconhecidas, mas que são associadas a pessoas que se conhecem na atualidade. Também pode acontecer de a pessoa apenas ver cenas, como se fosse numa tela, como se fosse um filme, e de reconhecer a si mesma e a outras pessoas nas personagens desse filme. Quando uma experiência assim acontece numa sessão de terapia, quase sempre as cenas que aparecem ou a suposta lembrança de outra existência surge como uma chave para desvendar algum mistério. Uma situação pessoal ou familiar é esclarecida a partir da situação vista ou vivida, nessa suposta cena de vida passada. Isso é um truque da mente. Nos sonhos, é comum que situações angustiantes sejam representadas através de símbolos. Nós somos um organismo complexo, mas as nossas características básicas, elas são instintivas. A fome é um instinto básico e é comum ir dormir com fome e sonhar com comida. Também é comum sonhar que está fazendo xixi, porque a bexiga está cheia durante o sono. Assim, quando nós estamos angustiados por qualquer motivo, a mente projeta essa angústia em forma de imagens simbólicas e de um roteiro com ou sem nexo. Qualquer coisa que você sinta, a sua mente associa a imagens. A linguagem da mente é simbólica e há por parte da mente mecanismos de defesa que atuam sempre que não são impedidos. Todo o nosso corpo é dotado de mecanismos de defesa. Você se corta e a pele cicatriza. Você come alguma coisa estragada e o seu organismo expulsa essa coisa estragada através do vômito ou da diarreia. Você respira alguma impureza e o seu organismo se livra dessa impureza através do espirro. A mente tem os seus mecanismos de defesa, mas como nós mantemos a mente quase sempre super ocupada com imagens e com informações inúteis, o caminho para a mente agir em sua própria defesa acaba ficando obstruído. Por isso a importância de relaxar, de fazer exercícios de relaxação e de meditar. A meditação especificamente limpa a mente. Quando nós meditamos, nós desligamos a mente, mesmo que parcialmente. E nessas ocasiões a mente acaba ficando mais livre para agir em seu próprio benefício. É o que acontece numa sessão de terapia ou num trabalho mediúnico. A mente formula uma explicação para a nossa angústia através de uma pequena história representativa. Essas pequenas histórias representativas são fundamentos básicos da mente para lidar com nossas inquietações humanas. Elas têm o mesmo sentido e a mesma função que as fábulas. Se você conhece as fábulas de Esopo, você sabe que elas representam lições para lidarmos com as nossas inquietações humanas. Essas histórias são dirigidas hoje ao público infantil, justamente porque a criança mantém a sua mente mais intacta, mais íntegra, mais predisposta a lidar com a linguagem simbólica.
É a mente que formula essas supostas lembranças de outras vidas. E as imagens geradas são imagens que guardamos em nossos arquivos mnemônicos. Eu trabalhei num centro espírita em que 90% das lembranças de outras vidas e das visões dos médiuns se referiam à França. E eu sei através da leitura e através de vídeos na internet que esse fenômeno é comum no Brasil todo, principalmente nos centros espíritas frequentados por pessoas mais esclarecidas, pessoas que estudam mais, pelo menos leem mais, e que conhecem um pouco melhor o espiritismo. O Divaldo solucionou esse problema numa palestra disponível no YouTube, em que ele diz que 2 milhões de espíritos franceses reencarnaram no Brasil. É por essas e outras que o espiritismo tem explicação para tudo. Todo mundo quer ser francês. Todo mundo quer ser conterrâneo e contemporâneo de Kardec, né? Pioneiro do espiritismo, da doutrina espírita. Então fantasiam que viveram na França, né? E reencarnaram no Brasil. E aí vem o Divaldo oficializar a questão. Outro argumento usado como passível de provar a sobrevivência do espírito é a existência de pessoas superdotadas ou infradotadas. Eu confesso que quando eu era espírita, eu nunca levei isso muito a sério. Existe o fator aleatório na natureza. Se você tem um saco de sementes e lança essas sementes ao vento, algumas sementes vão brotar e outras sementes não vão brotar. Daquelas que brotarem, algumas serão comidas por pássaros e insetos, outras não. Algumas vão cair em solo fértil e outras em solo pobre. A natureza faz isso todos os dias. Sem falar que essas sementes talvez não tenham todas a mesma origem. Algumas podem provir de plantas mais fortes e outras de plantas mais fracas. Por que não pode ser assim conosco? Se existe o aleatório para as plantas e para os outros animais, por que não seria assim conosco? Eu não vejo outro motivo para defender que o ser humano não esteja sujeita ao aleatório que não seja a noção antropocentrista de achar que nós somos superiores, que nós somos os seres eleitos da criação. Pessoas fortes e saudáveis geralmente têm filhos fortes e saudáveis. Pessoas fracas e doentes geralmente têm filhos fracos e doentes. E as exceções podem ser explicadas geneticamente. Mas existem os gênios, né? Aquelas pessoas que realmente se destacam por alguma habilidade, e existem os retardados. Para Kardec, essa condição desigual dever-se-ia à reencarnação. A lógica da reencarnação kardeciana parte da premissa de que Deus é infinitamente bom e justo. Se Deus é infinitamente bom e justo, Deus não criaria seres com vantagens e desvantagens uns em relação aos outros. Para Kardec, a criação é comunista. Todo mundo igualzinho. Se há desigualdade, então, para Kardec, isso se deve a existências anteriores. Esse assunto remete diretamente à reencarnação, assunto que nós trataremos em breve, quando nós vamos, então, esmiuçar mais esse tema. Mas o fato é que nós não precisamos recorrer à teoria reencarnacionista para explicar a existência de superdotados ou infradotados. Em relação aos infradotados, já não há tantas dúvidas, pois a medicina costuma explicar essas coisas pelo seu ponto de vista, e a população em geral aceita essas explicações. Os reencarnacionistas apenas atribuem a causa real, né, o que para eles é a causa real dessas diferenças, a existências anteriores. Mas a questão que realmente chama a atenção e não encontra explicações satisfatórias, já que a medicina ainda não conhece as suas causas, é a existência de gênios. Vamos pegar como exemplo Mozart, um exemplo bastante conhecido. Mozart compunha sinfonias aos 6 anos de idade. É claro que isso chama atenção, mas eu nunca achei
mesmo quando eu era espírita, que isso se deva a existências anteriores. Mozart morreu jovem, morreu aos 35 anos. Mas nada indica que ele teria se tornado melhor do que já era se tivesse vivido mais. O que o diferencia de outros grandes nomes da música erudita é o fato de ele ter começado muito cedo. Suponhamos que existe reencarnação. Mozart e Beethoven morrem. Quando eles reencarnarem, caso se dediquem novamente à música, serão ambos superdotados? Será? Serão ambos crianças precoces? Um espírita pode alegar que, caso eles se dediquem novamente à música, eles podem reencarnar em ambientes que não os favoreçam ou com uma genética que não os favoreça, com um esquecimento mais profundo em relação aos aprendizados armazenados em seu perispírito. Enfim, muitas variáveis podem ocorrer para determinar se um espírito desenvolvido como eles, Mozart e Beethoven, se eles vão reencarnar como uma criança superdotada ou não. Mas essas mesmas variáveis, será que elas não valem se abrirmos mão da teoria reencarnacionista? Não são muitas as variáveis conhecidas e avalizadas pela ciência que podem explicar ou pelo menos ajudar a entender esses casos? Pode-se alegar que muitas outras crianças eram filhos de músicos, assim como Mozart, que muitas crianças nasceram na mesma época e no mesmo lugar que Mozart e que, portanto, também foram influenciadas pela cultura musical extraordinária de Salzburgo em meados do século XVIII. E, no entanto, essas crianças não se tornaram gênios, como aconteceu com Mozart. Mas será que nós conhecemos todos os detalhes que formam a mentalidade de uma criança e que contribuem decisivamente para o desenvolvimento das suas potencialidades? Será que todas as outras crianças conterrâneas e contemporâneas de Mozart tiveram uma genética privilegiada como ele? Será que todas tiveram o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma atenção por parte dos seus pais? Será que todas tiveram exatamente os mesmos estímulos musicais? Será que todas tinham as mesmas condições hormonais, sabendo que o equilíbrio ou desequilíbrio hormonal são fundamentais para as diferentes características que nós desenvolvemos ao longo da vida? Será que todas essas crianças eram dotadas da mesma capacidade de absorção de proteínas, o que em tese facilita o bom desenvolvimento do cérebro? Será que todas elas foram criadas num meio que privilegiava a sensibilidade artística mais do que a técnica propriamente dita? Será que todas receberam o mesmo tipo de estímulo, com mais ou menos intervenção por parte dos pais, quando viram despontar em suas crianças o interesse pela música? Será que todas essas crianças tiveram os mesmos cuidados ainda no ventre de suas mães, que elas tiveram a mesma alimentação, sofreram os mesmos contratempos, os mesmos sustos, as mesmas alegrias, fizeram uso proposital ou não das mesmas substâncias passíveis de provocar algum tipo de alteração no cérebro do feto que se formava? Será mesmo que nós temos que ter respostinhas padronizadas para tudo? Será que é tão difícil de entender que as variáveis no nascimento de cada ser são virtualmente infinitas e que nós conhecemos apenas uma pequena parte dos fatores capazes de influenciar em nossas vidas? É verdade que Mozart era um gênio, mas Michael Jackson, por exemplo, também foi um artista precoce. Já cantava aos 5 anos de idade. Será que ele aprendeu a cantar e dançar música pop numa reencarnação anterior? E Pelé também era um gênio do futebol, o rei do futebol.
De onde será que ele trouxe o seu talento para a bola, se não existia futebol na sua possível reencarnação anterior? Eu tenho plena consciência de que os argumentos que eu utilizei nesse vídeo, eles estão longe, muito longe de esgotar o assunto. Mas servem para percebermos, se tivermos boa vontade pelo menos, para percebermos que há muitas explicações possíveis para tudo. A mente é viciada em explicações. É a mente que precisa de explicações para tudo. Como a nossa mente não consegue abranger todas as variáveis, que são muitas, são virtualmente infinitas, nós cedemos à tendência comodista que nos traz uma falsa sensação de segurança, de embrulhar tudo dentro de um pacotão de crenças pronto e acabado. Tudo embrulhadinho ali no mesmo pacote. A gente olha aquele pacote com ternura, né? E diz, tá tudo explicado lá. Não tá. Não tá. Eu sei que tem gente que ainda segue, que ainda me segue, me acompanha em busca de explicações. Acham que eu vou substituir as minhas antigas explicações por um novo pacotão de explicações. Antes que me perguntem o que é que tem depois da morte, eu já digo que não sei, porque eu ainda não morri. E se eu morri, eu não me lembro. E como é bom não estar vinculado a um sistema de crenças e poder dizer simplesmente não sei. Se me perguntam se eu acho que existe vida depois da morte, eu digo que sim, eu acho que sim, acho que sim. As manifestações extracorpóreas, as experiências de projeção consciente e outras experiências que eu tive, muito mais fortes do que essas, me provam que existe vida além do corpo físico, ou seja, não é só essa vida aqui nesse plano material que existe. Quanto a isso, eu tenho certeza, não tenho como provar. É uma experiência íntima, individual, mas eu tenho certeza. Existe muito mais do que isso que nós conhecemos como mundo material. Mas se isso continua depois da morte, eu não sei. Para mim, tudo indica que sim. Eu apenas não posso mais acreditar, mesmo que eu queira, que nós permanecemos indefinidamente com essa ilusão de individualidade que nós temos. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Muita força e paz para você.